Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Irmãos, o estudo de hoje sobre o Código da Bíblia, eu coloquei aqui o texto de Isaías 48, 3 a 8. Gostaria que você abrisse também a sua Bíblia. Para mim, Deus está falando aqui algo que tem a ver com o Código da Bíblia. Eu posso estar equivocado também nesta interpretação, mas eu leio muito o livro de Isaías porque ele é um livro profético. E Isaías fala muito sobre a segunda vinda de Cristo. E para mim, quando Deus está falando ao povo de Israel, porque o Código da Bíblia, ele foi colocado no Antigo Testamento, e nós vamos ver que foi dado ao povo de Israel. A partir do versículo 3, Deus está falando através do profeta com o povo de Israel assim: desde a antiguidade anunciei as coisas que haviam de ser. Quero chamar a sua atenção para uma coisa que eu já falei, mas talvez você não tenha percebido. Nenhum dos livros sagrados das grandes religiões, como o budismo, shintoísmo, o islamismo, tem profecias. Só a Bíblia tem profecias. Porque só Deus conhece o futuro, aquilo que nós chamamos de futuro. Então Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio. Então Deus está dizendo aqui: desde a antiguidade anunciei as coisas que haviam de ser. Da minha boca é que saíram, e eu as fiz ouvir. De repente as pus por obra e elas aconteceram. Porque eu sabia que és obstinado, que a tua cerviz é um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Há muito tas anunciei, e as manifestei antes que acontecessem, para que não dissesses: o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as ordenou. Já o tens ouvido. Olha bem para tudo isto. Porventura não o anunciarás? Desde agora te mostro coisas novas e ocultas que não sabias. São criadas agora e não há muito, e antes desse dia não as ouviste, para que não digas: eis que já eu as sabia. Tu nem as ouvistes, nem as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procedeste muito perfidamente e que eras chamado transgressor desde o ventre. Que Deus abençoe esta palavra, para que você possa entender que Deus está falando com o povo de Israel e dizendo a eles que coisas ocultas Ele colocou na Bíblia para que nós então entendêssemos. Irmãos, antes de começar o assunto, Michael Drosnin, ou Drosnin, como alguns pronunciam, eu gosto dos franceses porque os franceses, eles não pronunciam os nomes nas línguas originais, eles afrancesam tudo, né? Se é mota, eles não dizem mota, eles dizem motar, né? E eu acho que nós temos também que ter um pouco de brio com a nossa língua. Mas vou chamá-lo de, para mim é Michael Drosnin, porque em português se leria assim. Ele escreveu um livro chamado O Código da Bíblia. Você possivelmente não vai encontrar em livrarias evangélicas, mas sim em livrarias seculares. Eu conheço este livro, ele lançou em 1997, em várias línguas, e em 1998, em fevereiro de 98, eu tomei conhecimento e fiquei maravilhado com este livro. Não com o que realmente ele escreve, mas pela descoberta que foi feita em Israel e que, como eu sou um estudioso de profecias, falou muito comigo.
Agora, este livro de Michael Drosnin, ele é um livro perigoso de você ler. Eu prefiro que você ouça esta palestra, entenda o que é o Código da Bíblia e depois você vá ler o livro, se você se interessar. Por quê? Porque Michael Drosnin é um jornalista secular, ele foi jornalista do Washington Post e também do Wall Street Journal. E já escreveu alguns livros e ele se diz ateu. É difícil, né? Você poderia dizer, mas como que alguém com uma descoberta dessa ainda se diz ateu? Mas ele tem sido abalado nessa posição. Mas eu louvo a Deus porque se ele tivesse escolhido um pastor para divulgar este livro, esse livro não teria nem 5% da repercussão que teve. Mas ele escolhendo uma pessoa secular e ainda mais ateu, né, dizendo-se ateu, esse livro teve uma repercussão no mundo muito grande, quando ele foi lançado em 1997. E em 1997 foi lançado em várias línguas, em 98 ele veio ao Brasil, lançou este livro. Eu não sabia, só comprei por acaso na livraria, passando, olhando uma livraria secular, Código da Bíblia, nunca ouvi falar, deixa eu comprar esse livro. Né? E então eu fui ler o livro e comecei à noite e fui até terminar o livro. Eu já li esse livro acho que umas 5 ou 6 vezes, mas no sentido de estudo, para gravar as coisas e colocar as coisas nos seus devidos fins. O problema de Michael Drosnin é que ele não conhece a Bíblia e menos ainda a profecia. Então ele pega as pesquisas que ele faz, ou que a equipe dele faz, ou que ele fez junto com o Dr. Eliyahu Rips, que nós vamos falar daqui mais um pouco, e começa a dar interpretações. É aí que está o risco de você ler o livro e começar a entender a coisa do sentido contrário, porque ele não entende da palavra de Deus, ele não entende de profecias, e se põe a interpretar as pesquisas que ele fez e que ele acha. E nem sempre a interpretação dele está correta. Aliás, quase sempre não está, porque precisaria ele ter um conhecimento da Bíblia e principalmente das profecias. Então é melhor que você participe desta palestra, entenda bem, e daí você vai ler o livro com certas cautelas, né? E principalmente. Mas o que mais interessa aqui são as pesquisas. As pesquisas, irmãos, que se faz no Código da Bíblia, elas poderão estar certas, poderão estar erradas e poderão estar incompletas. Mas isto, preste atenção, isto é em relação às pesquisas, não ao código. Eu gostaria que você começasse a separar uma coisa da outra. Uma coisa é o Código da Bíblia, a outra são pesquisas que se faz no Código da Bíblia. O Código da Bíblia, para mim, não tenho dúvida nenhuma, é uma criação de Deus. E eu vou mostrar isso para vocês. Só Deus poderia ter feito o Código da Bíblia, e ninguém mais. Agora, as pesquisas que são o X do problema, porque elas podem estar incompletas, elas podem estar erradas na interpretação que a pessoa está dando, como também elas podem estar certas. Então, você tome cuidado com a interpretação das pesquisas, ok? Michael Drosnin escreveu este livro suscitou um debate no mundo inteiro, e principalmente entre os judeus praticantes do judaísmo, e aí cientistas judeus foram arregimentados para tratar do assunto, e muito debate em televisão, internet, lá você vai achar críticas de todos os lados. E muitos dos evangélicos, inclusive aquela obra muito boa, aquela obra missionária, né, que é A Chamada da Meia-Noite, todos acho que conhecem, eles editam 2 revistas, Notícias de Israel e A Chamada da Meia-Noite.